Neste vídeo eu vou te contar como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu morava num barraco, num sem terra, eu juntamente com os meus pais e alguns dos meus irmãos. Num certo dia estava só eu no barraco, e eu fui levar água para os porcos. E após eu levar água para os porcos, eu retornei para o barraco. E quando eu estava chegando no barraco ali, no quintal ali da casa, próximo a um pé de árvore, eu senti uma energia muito grande, de cima para baixo, e aquela energia ela tomava a minha vida total, tomava o meu exterior por total. Eu não sentia os meus pés no chão, era como se eu estivesse flutuando, e a sensação era muito grande, eu não queria que aquilo acabasse por nada, e eu comecei a pensar comigo, será que isso vai ficar assim toda a vida? E ao passo que eu comecei a pensar isso, eu comecei a dar uns passos, né? Porque no momento que eu estava ali sendo envolvido com aquela presença maravilhosa, eu fiquei paralisado, eu fiquei parado, não conseguia me mexer e não conseguia ver nada mais, só conseguia sentir aquela sensação maravilhosa. E após eu começar a dar alguns passos em volta do barraco, eu comecei a sentir que aquela energia que estava em volta de mim, ela começou a penetrar no meu peito, começou a apertar no meu peito. E após apertar no meu peito, eu pensei, será que vai sair? Será que vai sumir? Aí de repente ela entrou para dentro de mim. Entrou para dentro de mim. E quando entrou para dentro de mim, eu comecei a sentir uma pessoa muito grande. Eu me lembro que eu olhava para os barracos, para os pés de árvores, e eu sentia que eu era maior do que as árvores. Eu me sentia uma pessoa tão grande que eu olhava de cima assim para baixo e via tudo pequeno embaixo, porque o vazio que estava dentro de mim foi preenchido. O Espírito Santo entrou dentro de mim e me deu conforto espiritual, me deu paz, me deu alegria. Os primeiros benefícios que eu comecei a sentir foi o preenchimento dentro de mim, a paz interior, aquela sensação muito grande, muito maravilhosa, de sentir uma pessoa enorme, uma pessoa grande. E o segundo benefício foi no dia seguinte. No dia seguinte foi eu e o meu irmão para fazer a limpeza do campo, né? Fazer a destocagem para poder fazer a plantação de mantimentos. E eu me lembro que quando eu ia, mas meu irmão fazer esses trabalhos na roça, a gente ficava muito enfraquecido após o trabalho, a gente ficava muito cansado, muito desanimado. Eu me lembro que no dia seguinte eu e meu irmão a gente foi, e eu trabalhei a manhã toda, trabalhei até meio-dia, não cansei, não tive cansaço, não fiquei com moleza, não fiquei desanimado. Ao contrário, cada vez mais que eu trabalhava, eu tinha mais disposição, eu tinha mais energia para trabalhar. Era como se parece que eu não estava fazendo nada. Por quê? Porque os benefícios do Espírito Santo estavam manifestando em mim. A paz, a alegria, o conforto, a disposição, muita energia para lutar, para trabalhar, para batalhar. E eu me lembro que quando eu retornei do trabalho mais meu irmão, eu estava me sentindo tão bem, eu estava me sentindo tão forte, tão avivado, que eu falei para o meu irmão, olha, ontem eu recebi algo muito grande, eu recebi algo muito forte ontem. Algo desceu sobre a minha vida ontem que foi muito maravilhoso. E eu estou sentindo bem, estou sentindo forte, estou sentindo firme até agora. E meu irmão olhou assim, não falou nada, né, porque não compreendia, não entendia, né? E foi algo muito grandioso, algo muito maravilhoso. E é isso que o Espírito Santo ele proporciona na vida de todos os quais recebe o batismo. Você que está me assistindo agora aí, se você já recebeu o Espírito Santo, você sabe. Você sabe como que é a sensação, você entende o que eu estou te falando. E se talvez você não recebeu, você vai receber. Eu acredito que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida. Você vai ter essa grande experiência, a novidade de Deus, as boas novas, o renovo, um novo coração, um novo espírito é derramado na tua vida agora. Eu creio, eu acredito. Para complementar esta pequena história, eu gostaria de ler em Atos no capítulo 2, que diz assim, ó, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe conduzia, lhe concedia que falasse. Olha para você ver que maravilha. Olha para você ver
a testificação após o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, as boas novas se faz presente. Nunca, jamais a pessoa é a mesma coisa. A pessoa é transformada, a pessoa é mudada. No meu caso, o batismo que eu recebi foi com o dom da sabedoria, com o dom do entendimento, com o dom do compreendimento. Além da paz interior, além do preenchimento interior que eu recebi o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do compreendimento. Eu me lembro que após essa grande experiência, algo vinha na minha mente assim, me falando comigo sobre as grandiosidades de Deus, sobre as coisas de Deus, né? E graças a Deus, desde o meu batismo com o Espírito Santo até hoje, eu me sinto a mesma coisa. E cada dia eu me sinto melhor. Cada dia eu vejo novas experiências através do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que abre a nossa mentalidade, é Ele que nos dá a visão, é Ele que faz nós prosseguir, é Ele que nos dá força, é Ele que te dá paz, é Ele que te dá alegria, é Ele que te conduz para o caminho das boas novas, para o caminho da retidão, o caminho da fidelidade, é Ele que te alerta, é Ele que fala no teu coração, é o Espírito Santo. O próprio Jesus diz: buscai o Espírito Santo, buscai o batismo com o Espírito Santo, para que vocês não tenham que ninguém ensinar vocês, mas o próprio Espírito Santo vai ensinar vocês, vai abrir os seus olhos, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar força, vai te fazer lutar pela verdade, vai te fazer prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que houve com você, eu não sei se você está triste, está desanimado, está abatido, está desmotivado, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo hoje ele te levanta, o Espírito Santo hoje ele te renova, o Espírito Santo hoje ele te fortalece. Você é levantado agora pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra na tua vida agora. Abre o teu coração para o Espírito Santo, deixa Ele falar com você, deixa Ele tocar no teu coração, abre o teu coração para Ele, Ele te renova. Receba um novo coração, receba uma nova vida, receba um coração de carne, um coração mole. Seja livre da dureza de coração. Seja livre agora das conturbações mentais, da tristeza, das angústias, das frustrações, porque o Espírito Santo tem boas novas para você. O Espírito Santo tem algo novo para você. Ele está vindo em tua direção para te fortalecer, para te encher, para te renovar, para te avivar. Seja avivado agora. Receba o avivamento, receba o renovo, receba a força, receba a paz no teu coração, receba a alegria, receba a motivação pelo toque do Espírito Santo. Receba uma vida nova. Abre mão da vida velha, abre mão daquilo que não te ajuda em nada, abre mão daquilo que já não agrega mais em nada. Busca a presença do Espírito Santo, busca a força, busca o batismo, busca o renovo, e a tua vida jamais será a mesma, porque o Espírito Santo te dá essas boas novas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, comenta aqui nos comentários: eu recebo as boas novas, eu recebo um coração novo, eu recebo uma nova vida, eu recebo paz sobre a minha vida. Declara que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Declara agora: servimos. Você tem que declarar no presente agora: servimos ao Senhor.